E aqui um exemplo, né, de como nós podemos analisar, né, as sequências realizando um alinhamento, né, usando o software que nós já vimos na nossa aula de software de análise de marcadores moleculares, que é o Megaset, ok? Nós temos então aqui várias sequências de diversos indivíduos distintos que podem ser então comparadas por alinhamento, né, alinhamento de sequências, né, a comparação par a par ou comparação múltipla a partir de alinhamentos, tá? E aí nós temos posições que apresentam grande similaridade, que podem ser homólogas, normalmente elas são homólogas, há uma grande probabilidade de homologia, ok? De haver homologia, perdão, né? Lembrando que a homologia é uma característica qualitativa e não quantitativa, tá? Há regiões que possam ter divergência, mas ainda assim seriam homólogas, tá? E há regiões em que não há caracteres, por exemplo, que pode também apresentar homologia, mas em que nós não temos aqui, por exemplo, uma base que esteja neste sítio, né, nessa posição. E aí, isso pode dificultar a nossa análise, tá? Pois a análise da sequência, ela envolve também análise posição por posição de nucleotídeos possivelmente homólogos, tá? Que devem ser comparados exaustivamente para que então possamos evitar erros de alinhamento, ok? Pois a análise da homologia, né, da verificação da presença ou não de sítios homólogos, ela depende do correto alinhamento. E o correto alinhamento ele só é feito a partir de uma análise exaustiva de regiões que possam apresentar, por exemplo, homologia verdadeira, ou, no caso, são apenas artefatos de sequenciamento ou artefatos do alinhamento, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de um alinhamento bem simples, né, de um alinhamento normal, né, em que apenas algumas posições elas possam ser divergentes, tá? Enquanto que nós podemos ter regiões com maior dificuldade de alinhamento, tá? Pois apresentam algumas posições contendo gaps, tá? E qual que seria então o gap verdadeiro? Essa posição ou esta posição? Então, é muito mais difícil nós analisarmos sequências, alinhamento de sequências, perdão, que apresenta então gaps, né, regiões de intervalo sem sequência, sem um caractere, para verificar então a presença ou não de homologia, tá? Então a homologia ela pode ser então ausente ou presente, tá? Dependendo da posição. E aí nós precisamos então fazer uma análise exaustiva para verificar a presença ou não da homologia. Bom, existem então diversos métodos filogenéticos, né, que se baseiam em análises estatísticas para que nós possamos então verificar qual que seria a melhor história evolutiva para dados organismos, né, baseando-se apenas em sequências, tá? Então nós vamos analisar a história evolutiva daquela sequência, tentando fazer inferências do que seria a história evolutiva de um organismo, tá? Mas nós precisamos então ter essa noção de que apenas uma parte da história evolutiva está sendo contada, tá? Apenas a parte referente àquela sequência alvo que nós estamos analisando. E os métodos que buscam, dentre todas as árvores, dentre todos os esquemas, baseados em dendrogramas produzidos possíveis, os métodos buscam aqueles que melhor representem a história evolutiva dos organismos estudados, né? Porque, ao final, nós pretendemos analisar a história evolutiva dos organismos, né? Então, nós podemos somar diversas análises, diversas sequências para tentar elucidar melhor qual que seria a evolução daquele organismo, tá? Mas começando sempre tendo como base em uma única sequência alvo, né? Que irá, por exemplo, nos representar, por exemplo, a diferenciação entre reinos, a diferenciação entre espécies ou a diferenciação dentro de espécies, tá? Então, dentre os métodos filogenéticos mais utilizados, nós temos aqui alguns deles, né? Alguns exemplos. Nós temos o método de máxima parcimônia, que envolve a escolha da topologia da árvore, né? A topologia do dendrograma, que representa, né, o menor número de substituições nucleotídicas ou substituições aminoácidicas entre as comparações, tá? Entre os alinhamentos. Existe também o método de máxima verossimilhança, em que envolve a escolha da topologia da árvore dendrograma, que apresenta o maior grau de adequação a um dado modelo pré-estabelecido de substituição nucleotídica ou aminoácidica, obtido a partir também das comparações de sequência, né, dos alinhamentos, ok?
E o método de evolução mínima, tá? Aqui nós estamos montando apenas 3, tá, gente? Nós temos muito mais do que esses 3, tá? Na evolução mínima, nós temos que a escolha da topologia ela envolve, então, a topologia com o menor tamanho dos ramos, tá? Aquela árvore filogenética que apresenta, então, os seus ramos com o menor comprimento possível, envolvendo então, necessariamente, então, que ocorreu o menor tempo de evolução até a chegada dos nós, né, intermediários e dos nós terminais daquela árvore que nós estamos estudando. E aí, então, voltando à questão da árvore, né, do dendrograma associado à filogenética, nós temos algumas características importantes, né, quando analisamos árvores filogenéticas, né? Nós temos aqui, novamente, além dos nós terminais, dos nós intermediários, dos nós ancestrais, né, dos ramos terminais, dos ramos intermediários, nós temos, quando analisamos a filogenética molecular, ou seja, nós temos, quando analisamos as sequências primárias, seja de ácido nucleico, seja de proteínas, nós temos então as sequências ditas monofiléticas, que são aquelas que derivam de um ancestral comum. No caso aqui nós temos então a sequência monofilética entre sequências monofiléticas de chimpanzés e sequências monofiléticas de humanos, que apresentam então esse ancestral comum intermediário, esse ancestral intermediário, esse ancestral intermediário, até chegada a esse ancestral mais antigo e o ancestral comum a todos, ok? A todos os mamíferos, ok? Nós temos o clado, que envolve um grupo de sequências monofiléticas. Então, nós temos aqui as sequências monofiléticas com ancestrais comuns. E isso aqui envolve um clado, né? Porque esse clado apresenta este ancestral comum, ok? Este ancestral nesse nó intermediário é o ancestral comum a este clado, tá? Nós temos o grupo parafilético, quando nós temos, então, algumas sequências do clado que são excluídas. Por exemplo, nós temos aqui o grupo parafilético contendo, por exemplo, gado, porcos, cavalos, cachorros e gatos, ok? Se nós considerarmos, então, este clado, nós temos, então, esse grupo parafilético, porque a gente pode comparar apenas, por exemplo, gatos, cachorros, porcos e gado e tirar os cavalos, por exemplo, fazendo apenas uma comparação de algumas características, né? Não considerando características dos cavalos, né? Nós temos então o grupo parafilético, que eu vou explicar um pouco mais adiante no próximo slide, tá? E aí, nós temos também o grupo polifilético, né, em que sequências derivadas de diferentes ancestrais também são incluídas, né? Aqui nós temos o grupo polifilético entre porcos e cavalos que, mesmo com diferentes ancestrais, são colocados, então, em comparação, tá? E aí nós podemos comparar, então, porcos e cavalos a partir de diferentes ancestrais, mas, logicamente, sabendo que haverá um ancestral comum entre eles, ok? E, gente, só lembrando que a árvore inferida ela é diferente da árvore real, tá? Como nós falamos anteriormente, a homologia ela pode ser apenas inferida, tá? Ela pode ser apenas suposta, ela é uma filogenia hipotética. A árvore é hipotética, pois para que nós tenhamos a árvore real, nós precisamos ter acesso às sequências de cada ancestral intermediário aqui, bem como, mais dificilmente ainda, do ancestral mais antigo, tá? Então essa árvore real ela é praticamente impossível de ser obtida, tá? Pois nós não temos acesso a essas sequências fósseis, digamos assim. E aí, novamente, mais detalhes aqui, o que viria a ser o grupo parafilético, tá? Quando nós temos algumas sequências de um clado que são excluídas, nós temos então um grupo parafilético. Então nós temos aqui um grupo parafilético aqui, que nós temos todas essas espécies, tá? E aí nós excluímos as aves, tá? Nós podemos ter, por exemplo, as aves tendo o mesmo ancestral comum do que répteis, mas não sendo comparados aos répteis, tá? Porque nós temos aqui, nós estamos comparando aqui, mas, por exemplo, né, alguns tipos de animais que podem ser mais semelhantes aos répteis, tá? E mesmo as aves contendo esses mesmos ancestrais comuns, a gente vai retirar ela da análise justamente porque ela já divergiu muito, por exemplo, em certas características em relação aos demais, tá? Como, por exemplo, crocodilos, né? Lepidossauros, por exemplo, testitudines, que nós temos então comparações mais próximas entre si
do que com relação às aves, mesmo considerando que as aves apresentam também os mesmos ancestrais comuns dos répteis. Bom, e aí nós temos então como converter um alinhamento obtido, né, da comparação de sequências nucleotídicas ou de aminoácidos, né, a partir da conversão desse alinhamento primeiramente, uma matriz de distâncias até a obtenção de uma árvore, tá? Para a obtenção de uma árvore, de um dendrograma, que irá explicar as relações filogenéticas, as relações evolutivas entre sequências e, consequentemente, entre indivíduos de uma mesma espécie ou diferentes espécies, nós precisamos então montar essa matriz de distâncias, tá? Que nada mais é do que uma tabela contendo distâncias evolucionárias baseadas em substituições, né? Substituições, por exemplo, do tipo transições, transversões, né? Ou mesmo inserções, deleções, entre todos os pares de sequências, né? Aqui considerando, mais uma vez, sequências nucleotídicas, tá? De nucleotídeos. E a distância evolucionária, ela é obtida, né, a partir dessas substituições, pela relação entre o número de diferenças de nucleotídeos, né, considerando uma sequência de nucleotídeos, com o comprimento das sequências, né? Ou seja, é a divisão do número de diferenças de nucleotídeos pelo total, né, de nucleotídeos das sequências, pelo comprimento das sequências, quantos nucleotídeos são contidos dentro das sequências que irão diferir, tá? E aí isso irá determinar o comprimento do ramo de uma determinada árvore ou dendrograma que nós iremos construir, tá? Então, a partir de um dado alinhamento múltiplo de sequências, né, que múltiplas sequências são comparadas entre si, nós podemos então montar uma matriz de distâncias com base no número de diferenças nucleotídeos verificadas par a par entre as sequências, né? Aqui vejam que é sempre par a par, né? 1 com 1, a similaridade é total. 1 com 2, a distância é de 0,2. O 2 com 3, 0,15, dentre outros, né? Então, essa diagonal é sempre a sequência contra ela mesma, então é irrelevante esse dado para nós na matriz de distância. E aí, nós podemos converter essa matriz de distâncias em um dendrograma a partir dos métodos estatísticos de construção de dendrogramas, né? Ou os métodos filogenéticos. Quais seriam, então, os passos para a geração das árvores ou dendrogramas, né, filogenéticos com base nessas matrizes de distâncias obtidas? Nós, então, podemos usar, por exemplo, entre os métodos mais simples, o método de junção dos vizinhos, ou neighbor join, né? O método de neighbor join, por exemplo, que é apenas um dos métodos de formação das árvores genéticas, ele se baseia no uso de dados da matriz de distâncias obtidas, né, dessa relação entre o número de diferenças de nucleotídeos pelo comprimento das sequências analisadas, tá? E aí, então, inicialmente assume que há só um nó interno, e que todos os ramos que levam a sequências de DNA se irradiam desse nó interno, ok? Um nó interno, então, ele é gerado e todas as demais sequências analisadas, elas são originárias desse nó interno. E aí, então, um par de sequências, né, como por exemplo A com B, ou A com C, ou A com D, é escolhido ao acaso, tá? Removido do nó e anexado ao novo nó. E aí, então, o comprimento do ramo ele é calculado, tá? O comprimento do ramo, como nós vimos, é calculado de acordo com a distância evolucionária. E aí, então, esse processo ele é repetido com todos os possíveis pares até a identificação do ramo com o menor comprimento. E aí, então, identificado o ramo com menor comprimento, as sequências restantes passam então, pelos mesmos passos descritos acima, até que o ramo com o segundo menor comprimento seja identificado, e assim por diante, até a formação da árvore final, ok? Esse seria um dos métodos mais simples para a obtenção do nosso dendrograma esquemático, que irá relacionar as sequências entre si evolutivamente. Já no método da máxima parcimônia, né, em comparação com o método do neighbor join, ele também usa os dados de elemento múltiplo, né? E a parcimônia, esse parâmetro de parcimônia, ele é dito como a preferência pela explicação mais simples para a observação, tá? A parcimônia, a máxima parcimônia aqui, né, dita máxima parcimônia, é um conceito que pode ser aplicado em diversos campos, né, de estudo, né? E pode ser utilizado na economia,
Ele pode ser utilizado, na teoria probabilística, ele pode ser utilizado em diversos campos de estudo da ciência, tá? Na filogenética molecular, seria então a parcimônia, né, pela observação, filogenética mais simples, né? Ou seja, qual que seria a árvore que seja a mais, obtida de forma mais simples possível, né, digamos assim, a árvore em que mais facilmente seja obtida, tá? A princípio parece ser um método muito fácil, né? Mas esse método, na verdade, ele envolve uma grande e exaustiva busca pelo método mais simples, tá? Então nós precisamos testar todos os possíveis endogramas, todas as possíveis árvores, e então verificar qual árvore obtida dentre todas apresenta então menor número de substituições, né? Então, essa estratégia analisa diferentes árvores produzidas exaustivamente, identificando aquela que apresenta a menor via evolucionária, ou seja, aquela que requer o menor número de substituições de nucleotídeos para ir da sequência ancestral até as sequências mais recentes. Ou seja, é um método computacionalmente exaustivo, computacionalmente demandante, ok? Apesar de partir da premissa que a preferência é pela explicação mais simples. E então, as árvores são construídas ao acaso e o número de mudanças nucleotídeas é calculado até que todas as possíveis topologias foram, então, examinadas, né? Tenham sido examinadas, né? É um método extremamente exaustivo. E por fim, como analisar então a acurácia da árvore construída, né? Nós podemos ter construído então a árvore por máxima parcimônia ou por Neighbor-Joy, né? Um método simples comparado com o método exaustivo. Então nós precisamos validar essa árvore, né? Uma forma de validar essa árvore é utilizar o método de Bootstrap, ou a análise Bootstrap, né, que seria então uma armadilha de casualidade em que nós iremos então submeter o nosso dendrograma, né, a nossa relação filogenética construída. Será que essa relação filogenética ela foi construída ao acaso ou ela foi construída de forma realmente direcionada, né? Ela faz sentido de fato, né? Então, essa análise de Bootstrap, né, ela envolve a construção de um novo alinhamento totalmente ao acaso, ok? E esse novo alinhamento, então, compreende sequências que são diferentes do verdadeiro, tá? Então, nós temos um alinhamento múltiplo real, e esse alinhamento múltiplo real ele pode ser utilizado para randomicamente criar um novo alinhamento, tá? Totalmente ao acaso. E esse novo alinhamento, então, apresenta então um padrão similar de variabilidade, similar ao alinhamento real, né, o alinhamento original. E aí, então, a mesma árvore genética ela deve ser obtida. Caso nós tenhamos, então, a mesma árvore genética, nós teremos, então, uma árvore robusta, uma árvore que apresenta, então, uma resistência, ela não cai em armadilhas de casualidade. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesta aula, então, nós abordamos aspectos básicos da evolução molecular, ok? Pois realmente esse é mais um campo imenso de estudo, né? Dentro do campo da evolução. E aí nós vimos como os marcadores moleculares eles podem ser utilizados como ferramentas no estudo da evolução molecular, especificamente da filogenética molecular. Então, na próxima aula, nós continuamos falando sobre a genética, o grande campo da genética de populações e como os marcadores moleculares são utilizados nesse grande campo de estudo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para todos vocês.